E eu recebo hoje Mário Pitangui, o monstrão da argila e dos monumentos. Aê. Tudo bem, Mário? Tudo ótimo. Muito obrigado aí por aceitar o convite, cara. Fico realmente contente em você ter aceito, cara. Que isso, cara. É prazer todo meu. Tô bastante feliz de estar aqui. O programa, cara, tá excelente. Deixa eu, primeiramente, aqui fazer meus panegírios, meus elogios aí ao programa. Tá fenomenal. Obrigado, cara. Então vamos lá, cara. Se você já conhece o programa, então aquela pergunta capciosa logo de início. Como você começou nessa arte maravilhosa da escultura? Então, cara, assim, eu sempre gostei de arte, assim, sempre. Sempre fui, desde criança, assim, um nerdzinho dos impressionistas, aquele cara que tinha os livrinhos e ficava sempre... enquanto meus amigos liam quadrinhos, eu ficava nos impressionistas. Mas eu sempre tive muita dificuldade de encontrar treinamento técnico no Brasil. Isso me desestimulou, assim. Eu antes, pouca gente sabe disso, mas eu pintava antes. Ah, certo. E aí eu procurei umas escolas e nunca achei. E aí eu acabei desistindo de fazer arte. Aí um dia eu na verdade tem a data exata que isso aconteceu. Eu fui ver o Spider-Man 3, cara, do Sam Raimi, o Spider-Man do Tobey Maguire. E aí foi no sábado de estreia, ou seja, então se jogar no Google dá pra saber a data exata. Que legal. E aí, cara, eu saí de lá, fui numa livraria e eu vi um livro do Rodin nessa livraria. Eu falei, caramba, adoro o Rodin e tal. Fiquei olhando assim e falei, quer saber? Segunda-feira eu vou comprar uma argila e vou tentar fazer alguma coisa. E aí, cara, cheguei em casa com isso na cabeça, meio aficionado. Eu já tinha 28 anos, cara. Eu tinha 10 anos que eu não me relacionava com nada de arte, assim. E aí eu tinha feito faculdade de Direito, faculdade de Teatro, faculdade de uma série de coisas. E aí eu decidi voltar para as artes plásticas. Na segunda-feira de manhã comprei argila, cheguei do trabalho à noite e tentei fazer um Leonardo da Vinci, um bustinho. Certo. E aí ficou um lixo. Mas aí, cara, não parei mais, eu fiquei obcecado, minha curva de aprendizado foi muito rápido. Do primeiro trabalho para o segundo já foi uma mudança significativa e eu batalhei até chegar no nível técnico um pouco melhor. Foi assim, bacana, cara. Foi pura persistência mesmo, então, ali, né? Foi, cara, porque era época de Orkut, você não tinha muito acesso à informação, sabe? Sei bem. Sabe bem, né, cara? A gente fica na batalha. Pô. Da época do MSFX, você chegou a conhecer essa página? Sim, claro, acho que eu tô lá, eu acho. Cara, essa página acho que salvou meio mundo hoje que trabalha com a arte, cara. De quem era essa página? Era tua ou não? Não, cara, até, se eu não me engano, o Marcelo Amp, monstrão que já teve aqui no programa, ele sabe exatamente o nome do responsável. Eu conheço ele. É lá que eu fiquei sabendo da plastilina, cara. Eu falei, tem a plastilina. Não, então, todos os esquemas, todos os primeiros efeitos especiais, maquiagem de efeitos especiais que eu fui fazer, eu aprendi ali no MSFX, cara. Cara, pô, a gente tinha que salvar essa página e fazer um museu dela. Se eu não me engano, o MSFX ainda está no ar, hein? Uou! Se precisar de dinheiro aí pra pagar o domínio, cara, eu pago eternamente. Pô, que legal, cara. Essa acho que muita gente deve muito à página do MSFX. Sim, cara, sim. E eu, assim, hoje em dia, as pessoas às vezes me procuram no Instagram e ficam, Mário, como é que você faz isso? Mário, como é que faz aquilo? Cara, às vezes eu tô corrido na correria, não consigo responder todo mundo, mas eu sempre fico lembrando que no Orkut eu ficava enchendo o saco do Cícero Dávila, enchendo o saco dessa galera do Wagner Galo, que é um escultor aí de São Paulo. Sei. Sabe quem é? Sei. Então, eu ficava enchendo o saco dessa galera, pedindo informação. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? A galera me ajudava. Cara, que legal. Realmente, né? É o que a gente sempre fala pra todo mundo, né, cara? Se você admira algum artista, puta, corre atrás, inferniza a pessoa, né? Pra realmente adquirir, né? Se você conseguiu, tipo, o mínimo de atenção que a pessoa te dá ali, isso já agrega muito, né? Com certeza.
E aí nessa, você foi estudando, né? Depois desse seu primeiro busto de argila. E aí, quando é que isso realmente virou a sua profissão, vamos dizer assim? Então, cara, eu sempre tive uma resistência muito grande com arte, embora eu fosse completamente apaixonado. Eu lembro que quando eu comecei a flertar assim, com a escultura, eu tinha uma voz, cara, que falava comigo assim: cara, não se apaixona por isso, que senão dá dinheiro, a arte não dá dinheiro, porque é essa coisa de criação, né? A gente cresce ouvindo isso. E eu ficava assim, caraca, eu não posso gostar muito disso não, porque senão, caraca, eu não posso querer viver disso. Tinha esse meu lado que ficava gritando isso no meu ouvido, entendeu? E aí quando eu vi, eu já estava completamente apaixonado, né? A coisa se tornou profissional quando, assim, eu tinha um emprego convencional, né? Eu trabalhava com tecnologia, com informática. E aí eu saí do emprego, cara. Fiquei no meu auxílio seguro-desespero. E aí, 3 meses matadores, né? Na época acho que era 4, hein? 4. Na época era 4, agora ficou 3. Então, quando eu tava no seguro-desespero, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou tentar viver de arte nesses 4 meses do meu seguro-desespero. E aí eu ataquei de 2 frontes, né? Primeiro, um amigo meu chegou pra mim e falou assim: Mário, a igreja do bairro, ela vai completar 100 anos. Você quer doar um busto pra igreja, cara? Eu falei, dou. Aí faz como propaganda, né, cara? Quem sabe surge alguma coisa. Certo. E na outra, como eu era inocente, cara, eu imaginei que pra você viver de arte e escultura, você teria de ser uma espécie de santeiro, sabe? Era a única forma que eu imaginei que se podia viver de arte. Então eu fiz uns panfletos e eu fiz uma mala direta para todas as igrejas do Brasil, cara. Eu mandava, se você quer fazer uma estátua e tal. Aí eu mandei para todo mundo, para todos os padres. Cara, eu não tive nenhuma resposta, nenhuma. Santeiro foi muito bom, cara. Cara, eu não tive nenhuma. Nenhum padre me respondeu com uma carta, saca? Nenhuma. Sacanagem, cara. Sacanagem. Acho que os correios queimavam as cartinhas, sei lá. E aí, cara... e aí acabou que um padre, no último mês de seguro-desespero, quando eu já tava conversando com minha esposa, assim, tipo... Cara, acho que eu vou voltar a trabalhar, vou arrumar outro emprego e tal. Certo. Um padre chegou e falou assim... Mário... eu tô atrás de você há 3 meses, cara, desde a inauguração daquele busto lá. Porra, eu tô te procurando por tudo quanto é canto. E eu, assim, desesperado atrás de grana. Caraca. Aí ele, Mário, eu tava 3 meses atrás de você, cara. Eu tô precisando de fazer 2 bustos. Você consegue fazer pra mim? Caraca, já encaixou 2 logo numa sequência. Cara, 2 bustos. Porque a igreja tem uma visita de um cara polonês e ele queria dar um de presente pro cara e fazer um pra ficar na igreja, né? Certo. Do João Paulo II. E aí eu falei, não sei se eu vou ter tempo pra te atender, não. Quase me jogando no colo dele, falando, vamos lá, cara, vamos lá, onde eu assino? Certo. E aí, a partir daí, cara, eu comecei e não parei mais, cara. Literalmente não parei mais. Caraca, e nessa você já foi engatando um trabalho, estudo, nessa você já também começou a dar aulas também? Então, cara, eu comecei a dar aula, assim, muito elementar, aula muito basiquinha. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, assim, quase 2 anos de escultura. E um colega meu, que esculpe até hoje, chegou pra mim e falou assim: pô, cara, tu vai dar aula com 2 anos de escultura? Cara, você é muito corajoso. Cara, minha motivação não, mas minha coragem, tipo, foi lá no chão, assim, quase que eu devolvi o dinheiro da galera e falei, não tô pronto pra dar aula, não. Caraca, velho. Cara, o cara me matou, foi uma sola, assim, pá, na minha canela. Eu quase desisti, mas aí eu fui, eram aulas pra tiazinhas, assim, pessoal muito velhinho, sabe? Aula realmente social. Certo. Mas assim, cara, eu sempre fui muito ambicioso, cara, muito ambicioso mesmo. Então, na primeira graninha que eu ganhei, cara, nunca tinha saído do Brasil, assim, super família humilde e tal. Primeira graninha que eu ganhei, eu falei, quer saber, vou estudar fora. Aí já fui para os Estados Unidos estudar, cara. E foi nessa que você foi estudar no estúdio do Richard McDonald, lá na Anatomy Tools? Sim, que na verdade foi assim, era uma parceria que a Anatomy Tools tinha com o Richard McDonald. Então era na sede da Anatomy Tools, né, que era em Alameda, lá onde os Mythbusters
Smith Busters. Sei. Sabe, naquele distritinho. Uma cidade super pequena, cara, muito legal. Que legal, cara. Próximo a Oakland, que é a cidade lá das gangues e tal. Certo. Então é lá, tem um clima super de condado, assim, sabe? De xerife, é super foda. Sei. Então todo mundo se conhece, os caras conheciam os Mythbusters, assim. Pô, e aí bacana. lá, um dia o Richard McDonald ia lá no estúdio dos caras pra falar um pouco. Mentira. Então foi bem foda, cara, porque, tipo assim, ele começou a falar sobre os músculos, ele é todo grosso, assim, sabe? Aí ele, quantos músculos tem na mão? Aí todo mundo, cinco, isso que ele, não tem músculo na mão nenhum, não sei o que. Aí o cara todo grosso, cara, mas foi muito legal, foi uma experiência bem legal de ver um cara, assim, com o gabarito dele, falar um pouco sobre anatomia. Sei. Aí no ano seguinte, eu já vi no site dele assim, não estamos mais com parceria com Anatomy Tools, e aí acabou a parceria, mas foi bem legal encontrar com ele. E foi bem legal também porque durante a aula, eles montaram tipo um stand com várias esculturas dele. Então, eu peguei as esculturas dele na mão. Caraca, na base, né? Na base, claro. Não na pátina, mas eu peguei, assim, dá pra ver a qualidade toda a escultura dele tem uma base giratória já embutida na base da escultura. Então você vê a qualidade, coisa de americano mesmo, aquela coisa plástica, sabe? Sei. Diferente do italiano, que é muito mais artesanal, assim, mas o Richard McDonald é bem, assim, bem americanizado mesmo, bem tio Sam, bem foda, cara, eu gosto. Que legal. Os caras são os donos do show business, né? Então, cara, sem dúvida. Os caras sabem realmente como apresentar as coisas, né? Sim, sem dúvida. E aí nessa você voltou pro Brasil? Então, cara, eu voltei pro Brasil falando assim, caramba, eu não sabia esculpir nada, cara. Cara, que bom, né? Porque eu aprendi muito. Eu falei, cara, eu era um. Como é que chama? Síndrome do impostor. Eu era um impostor. Sim, síndrome do impostor. Aquilo que acho que grande parte de todos os artistas sente e não sabe que chama isso. Até pouco tempo atrás eu não sabia que era a síndrome do impostor, né? Você está ali no meio e não sentir que faz parte, né? Você realmente não se acha capaz de estar ali no meio, né, da galera. Exatamente, cara. Eu falei, nossa, eu era um impostor, eu não sabia esculpir nada. Agora eu sei esculpir, sou um escultor de verdade, que nada. Até eu ir pros Estados Unidos, pra Itália, eu voltei achando que eu era impostor antes. Caraca. E aí, aconteceu de novo. Quanto tempo depois de você ter ido pros Estados Unidos você foi pra Itália? Então, cara, de novo, eu acho que é uma coisa que às vezes falta se é que eu posso dizer isso, mas eu acho que falta no brasileiro em geral, que é ser ambicioso, cara. Um ano depois, em 2012, eu fui pra Itália. Nunca tinha ido pra viajar fora do Brasil, nem pro Paraguai. Aí em 2011 fui pros Estados Unidos, tirei o visto, tirei passaporte. Certo. Aí em 2011 ganhei mais um trocadinho, juntei dinheiro, cara. Falei, vou de novo. Aí fui, em 2012, fui pra Itália estudar lá no Florence Academy. Caraca, velho. E aí, como é que foi essa experiência, cara? Então, cara, foi assim, foi um programa que também tá extinto, que hoje em dia é o curso de verão, tem 30 dias. No período que eu fiz, eram 45 dias e era o primeiro ano resumido no verão, entendeu? 45 dias o primeiro ano. Nossa, então a aula o dia inteiro. Era, um dia inteiro, até 10 da noite, porque na verdade era até às 18, mas o pessoal ficava até 10 da noite esculpindo e tomando cerveja, cara, foi mágico, brother. Que legal, cara. Foi realmente mágico, essa é a palavra. Nessa classe tinha outras pessoas de outros países também? Cara, não tinha ninguém da América do Sul, assim, todo mundo de outros países, não tinha, acho que nenhum italiano. Tinham 2 franceses, tinha um cara da Suíça, tinha um cara do México. Ah, certo. Que não falava inglês nem italiano, foi quase linguagem de sinais. Ele conseguiu se informar lá. Cara, e assim, foi muito legal porque, muita gente me pergunta assim, isso é informação de utilidade pública. Certo. Mário, eu tenho um dinheirinho guardado e eu quero ir pro Florence Academy. Você me recomenda? Cara, depende, porque assim, você precisa estar pronto para receber aquelas informações, porque o método do Florence Academy ele é muito diferente. Ele é diferente, não só o método, como a abordagem dos professores.
Certo. Porque a Europa, ela é muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é tudo plástico, você tá pagando, você vai receber o melhor que os professores vão te proporcionar. Na Europa não, cara, é assim, o professor o dia inteiro de chinelo de dedo e camisa rasgada de deputado, e aí o cara chega e ele só vai falar com você 2 vezes por dia, uma vez de manhã e uma vez à tarde. Caraca. Então, se você não tiver um nível técnico preparado para receber aquela informação, pra você não vale de nada, entendeu? Eu vi pessoas que estragavam o seu trabalho no primeiro dia. Tipo assim, deixavam o seu trabalho irreparável, que não dava mais para consertar. Saca? No primeiro dia, porque o cara chegava lá e usava o método dele mesmo. Caraca, e aí velho. saía blocando a peça de qualquer jeito. E dos 45 dias, no dia 1/45, o trabalho do cara já não tinha mais conserto, entendeu? Puxa vida, cara. Mas o cara ficava super frustrado, assim, tipo, triste mesmo, assim, caraca, porra, isso talvez escultura não seja pra mim. Eu vi caras tristes, assim. Certo. Mas em contrapartida, eu como comprei o método dos caras e entendi, os caras ficaram super entusiasmados comigo e a gente ficou amigo, cara. Tipo, certo. Até hoje, o Robert Boden, que é o diretor lá, que não tá mais lá no Florence Academy, o próprio Aaron Weber, a gente ficou amicíssimo, cara, amigo até hoje. O Aaron Weber já veio no Brasil aqui pra passar os dias comigo, porque os caras viam que eu era dedicado, que eu entendi o método. E assim, quando você não tá preparado, não vale de nada. Mas quando você tá preparado, os 20 minutos que o cara fica conversando com você de manhã e os 20 minutos que o cara fica conversando com você à tarde, parece, cara, que o cara tá revirando sua alma, saca? O cara começa a falar de coisa que parece que o cara te conhece desde criança. Pô, Mário, você é muito disciplinado, você respeita o step by step, você é um cara que ouve bem, você é um cara rápido, que pega rápido. O cara começava a conversar contigo. Sei. E valia muito a pena. Saca? Aquela, né? Você vai pra um curso desse, você tem que se despir dos seus vícios, né? Senão. Exatamente, essa é a palavra. Você tem que ir com outra cabeça. Você tá indo com a cabeça de quem você tá indo pra aprender, né? Então você não sabe nada. Exatamente. Acho que seria isso, né? E a crítica, eles chamam de critique, né? As 2 vezes que eles criticam o seu trabalho, a impressão que dá é que é uma coisa, um misto de técnica com filosofia, porque o cara revira a sua alma mesmo, saca? Mário, aqui você, porra, vê esse grayscale aqui, vamos trabalhar esse grayscale, essa escala de cinza do seu trabalho. Mário, você tem uma mão muito leve, o Mário, você tem uma mão muito pesada, vamos trabalhar isso. Então, assim, é uma coisa que basicamente você leva para casa para você ter material para trabalhar na sua escultura por décadas. Cara, entendeu? que então, legal. Se você souber ouvir, se você souber do que se trata a escultura já, para você vale muito a pena. Agora, se você for um aluno que não tem muita noção do que é escultura ainda, você vai estar rasgando dinheiro, cara, porque você vai sair super frustrado. Eu vi pessoas frustradíssimas no meu verão, entendeu? Caraca, velho. Então fica aí, pessoal. Se você pretende estudar, vá com a cabeça de quem está começando. Mas aí quando eu voltei, eu falei, caraca, eu era uma farsa. Eu não sabia nada de escultura, eu não tinha ideia do que era escultura antes. Caraca, velho. Sabe, agora ano que vem eu vou pra Grécia, estudar diretamente com o Robert Boden de novo. Puxa vida. Vamos ver se eu vou voltar achando que eu sou uma farsa de novo, tomara. Tomara, né? Porque aí nessa você tem todo esse processo de enfim, autoconhecer, então você reaprende a esculpir. Isso. Só uma informação, por que eu vou pra Grécia novamente, né? Por um tempo eu achei que tinha chegado, que agora era só produzindo meu trabalho que eu ia evoluir naturalmente e tal, mas um amigo meu fez um curso com ele. O Robert Boden é o fundador do programa do Florence Academy. Certo. Ele foi diretor do Florence Academy por 25 anos e agora ele casou com uma grega e foi pra Grécia, né? Okay. Então o que acontece? Eu tenho um amigo meu íntimo que mora em Londres que fez um curso semana passada no Mapstone, que é uma escola que tem em Londres, e ele falou que o Robert Boden está querendo revisar o método, porque nesses 25 anos tem coisas que ele gostaria de atualizar, que ele já mudou, assim, que eu acho que valem a pena serem revistas. Então, exatamente para isso, para fazer uma reciclagem, que eu tô indo pra Grécia agora. Lógico, né? Se um cara do gabarito do Robert fala que ele precisa revisar as coisas, cara, então
Quem somos isso, nós? Então, basicamente, a minha vida, resumindo, minha vida é trabalhar muito, juntar dinheiro e gastar com esses caras do Flores Academy. Basicamente é isso que eu faço. Ah, legal, cara. E aí nessa você voltou pro Brasil, óbvio. E aí nessa já começou a aplicar isso pros seus alunos dentro do seu curso mesmo? Então, cara, imediatamente. Porque, assim, eu não acredito num método que, na verdade, eu não acredito numa didática, numa filosofia como professor, como mestre, certo, que eu vou ensinar alguma coisa para facilitar a vida do aluno, mas que seja diferente do que eu uso no meu dia a dia. Porque tem professor que faz assim, tenta simplificar a forma, o método. Tipo, pega um bloco de massa, faz um desenho, tira o excesso e aí vamos fazer uma cabeça a partir daqui, pessoal. Então todo mundo tem o mesmo resultado, é um resultado satisfatório, mas o cara não consegue produzir sozinho. Ele só consegue trabalhar sob a supervisão de um professor. Eu particularmente não acredito nisso, cara. Eu ensino o que eu sei e o que eu uso no meu dia a dia. Então, através disso, o aluno ele pode não ter um resultado muito bom na aula, mas ele vai ter material para trabalhar durante anos e evoluir sozinho. E deixar de ser um autodidata, entendeu? Eu acredito nisso, particularmente. Entendi. Não existe caminho fácil ou rápido, né? Existe assim, se você quiser fazer uma aula social. Tô com um monte de velhinha que quer fazer uma aula social. Gente, vamos fazer um corpo fazendo um desenhozinho numa argila, tirando o excesso. E aí todo mundo tem um resultado meio macetado e muito planificado. Todo mundo tem um resultado parecido, mas na verdade ninguém aprendeu nada de escultura, cara, sabe? Eu não acredito nisso. Entendi. Eu acho particularmente que isso é meio que enrolação, cara. Eu acho que dar aula de escultura, pra mim, é uma coisa muito séria, sabe? Então eu não acredito em ensinar qualquer coisa que eu não faça no meu dia a dia. Se eu mudo o meu método, eu atualizo para os meus alunos. Basicamente é isso que Caraca, velho, que legal isso. Bom saber que a gente tem esse tipo de profissional preocupado no que fica responsável em passar para os outros, né? Mário, quando é que você começou a trabalhar com os monumentos, as esculturas em bronze? Então, cara, a primeira coisa que eu fiz quando, enfim, tive a primeira encomenda de bronze foi buscar uma fundição. Certo. E eu achei uma fundição de 200 anos aqui no Rio de Janeiro, chamada Fundição Zani, que é uma fundição que tinha aqui num bairro chamado Santo Cristo, que tinha sido fundada pelo Amadeu Zani, né, esse escultor italiano que viveu por muito tempo em São Paulo. E aí, cara, foi meu primeiro contato com o cenário falido que é a fundição no Brasil, né? Certo. Então eu fiz o contato com essa fundição, mas o trabalho era muito ruim, então eu comecei a procurar outras fundições que fossem que tivessem um nível melhor. Eu encontrei uma outra fundição aqui no Rio de Janeiro que eu trabalho até hoje. Por 10 anos eu trabalho com a mesma fundição. Cara, que legal. E aí ela faz todo tipo de trabalho para mim. Inclusive os monumentos, trabalhos grandes, né? Entendi. Mas basicamente... Desculpa. Fala. Mas como é que funciona mais ou menos o processo? Você esculpe na argila e manda pra eles e eles fazem todo o processo de moldagem e o casting em bronze, é isso? Não, basicamente é isso. Assim, como é que funciona? No meu ateliê, eu tenho um ateliê que é relativamente grande, então eu modelo em cima de um pallet com rodinhas, né? E... assim, eu tenho um método muito pessoal de construção de estrutura. Né? Antigamente eu fazia uma estrutura soldada, demorava 2 semanas para fazer uma estrutura. Hoje em dia eu faço uma estrutura diferente, que é muito mais facilitada, mas enfim. Uhum. E aí eu faço a estrutura, jogo argila em cima. Quando o monumento é muito grande, tipo tamanho natural, eu faço uma maquete antes, obviamente. Certo. E aí faço essa escultura de argila até o acabamento, aprovo com o meu cliente. Uma vez aprovado, eu faço o molde de silicone, certo, com contramolde de gesso, bem simples, mas ao mesmo tempo de uma forma que eu possa fazer uma tiragem curta, pequena, porque às vezes o cliente gosta e pede me faz uma cópia em resina também. Entendi. Já aconteceu de eu quebrar a banca de fazer uma escultura em bronze e o cliente pedir mais 2. Já aconteceu de fazer isso. E aí a gente faz festa, né?
festa no AP e tudo. Mas isso é difícil acontecer, mas às vezes acontece. Então eu nunca faço molde perdido. Certo. Eu sempre faço um molde de qualidade média, assim. Certo. Então eu faço um molde, silicone, mando pra fundição, eles fazem um cast em cera. Certo. E aí me chamam e eu vou lá, faço o acabamento na cera de novo. Porque a cera sai cheia de imperfeições. Aham. E aí depois eles vão e fazem a fundição em bronze. Certo. No molde de areia, se não me engano, não é isso? Não. Não? Eles fazem de gesso refratário mesmo. Ah, ok. Tá? Às vezes pode fazer de areia também, mas no Brasil é difícil você ver monumento feito na areia. Entendi. Mas é bem comum você ver fora do Brasil de areia. Legal. Mário, infelizmente nós estamos chegando nos últimos minutos do nosso programa, cara. Sem problema. Mas enfim, fica aberto para um próximo, com certeza. Eu acho bacana a gente partilhar isso. E você é um monstro que merece. Mas, cara, abra o microfone pra você agora dizer alguma coisa para esses próximos monstros que estão por vir aí, cara. Se você tiver alguma mensagem pra acalentar o coraçãozinho desses queridos monstros, imitei o pessoal da Iconicast agora. E, enfim, está aberto, Mário. Muito obrigado por você ter vindo, cara. Aceito o convite. Primeiramente, cara, eu queria agradecer a oportunidade de verdade. Assim, de verdade mesmo, eu adoro o programa. Acho uma qualidade fenomenal. Então eu queria primeiramente congratular aí todo mundo. Tá? Temos um somzinho. Beleza. E eu queria assim dizer para quem tá começando na escultura para perseverar, porque é uma arte que tem uma curva de aprendizado muito íngreme, né? Certo. Material é super caro, então isso acaba filtrando o mercado, né? A gente tem menos escultores do que ilustradores, do que enfim, pintores, mas assim, o importante é perseverar e estudar duro, estudar com inteligência, estudar anatomia, estudar percepção espacial. Eu queria, assim, dizer que se precisarem de alguma coisa, eu tenho, não é jabá, além dos meus cursos, que estão sempre abertos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, em breve em São Paulo. Com certeza. Não é, Tadeu? Com certeza. Enfim, assim, podem me procurar no Instagram, Ateliê Mário Pitanguila no Instagram. Podem me procurar lá, galera, que eu tenho o maior prazer em responder, o maior prazer em tentar ajudar, porque, assim, escultura é religião pra mim, sabe? Então, se eu puder democratizar a escultura, pra mim é um grande prazer. Tá? Então, podem me procurar, eu sou super receptivo. E a gente vai conversando, cara. Perseverança, gente. E estudar de verdade, tá? Não adianta... A escultura, ela filtra as pessoas que têm vontade forte. Porque é uma arte que machuca, que é pesado, você pega peso, você entra massa embaixo da unha, escapole, arame, fura teu dedo. Então, verdade. É uma arte, já dizia Leonardo da Vinci, né? Enquanto eu tô pintando, meus amigos músicos vêm, tocam violino pra mim, e os escultores não, quebram pedra, respiram poeira de mármore, e definitivamente escultura não é pra mim. Já dizia Leonardo da Vinci. E aí veio Michelangelo pra morrer com 80 e poucos anos e mostrar que é assim que se faz, motherfucker. O negócio é morrer fazendo, né? Viveu bem mais aí que Leonardo, tá vendo? Pois é. Mário, muito obrigado por você ter aceito o convite, cara. Eu fico realmente contente por isso. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, toda a Rádio Geek. Gabriel Pazotto, muito obrigado novamente por essa tarde maravilhosa. E voltem agora com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem? Apaixonado pelo...